André deixa o clube. Então também serve para os dois, enfim, se ambientarem. E acho que os dois foram bem e queria ouvir de você o que você achou da partida dos dois e do Fluminense. Obrigado. Obrigado. Primeiramente, boa noite. Boa noite, não, bom dia já. Eu gostei do jogo. Na verdade, eu gostei mais da parte que estava 11 contra 11 do que depois quando ficou 11 contra 10. Acho que a gente começou muito concentrado, marcando muito bem e tendo um domínio interessante do jogo e mais próximo de abrir o placar. Aí depois, com a expulsão, principalmente no primeiro tempo, a gente relaxou um pouco. Cedeu uns 2 ou 3 contra-ataques muito perigosos, coisa que a gente não estava acontecendo 11 contra 11. Aí no segundo tempo a gente voltou mais ligado também, e aí criou bastante oportunidade para fazer gol, finalizou bastante. E o jogo ficou um pouco condicionado também pela expulsão do São Paulo, mas a gente soube aproveitar e podia ter ampliado o placar e também soube se defender. Sempre tem um risco de tomar um gol mesmo jogando com superioridade numérica. E do Martinelli e do Alexandre, eu gostei muito da participação dos dois. De fato, a saída do André eu acho que é iminente. E são dois jogadores formados no Fluminense, que tanto um como o outro já viveram momentos muito bons e voltaram a viver bons momentos aqui dentro do clube. E além deles tem outras possibilidades, né? Então, mas eu acho que são dois jogadores que eu conto bastante para o ano que vem. Diniz, boa noite. Você viveu nessas 24 horas uma montanha-russa, porque no Jogo do Brasil você acabou vaiado e hoje a torcida do Fluminense deu uma demonstração de carinho, te aplaudindo, te ovacionando antes e depois do jogo. Como que foi para você essas 24 horas vivendo um lado e um outro da moeda? Eu sou, graças a Deus, em relação a isso, eu tive uma vida inteira aí sofrendo de jogador para saber lidar com essas coisas. Eu acolho bem as duas situações porque eu entendo sempre o torcedor. Obviamente que são situações muito diferentes. A minha relação com o Fluminense, que sempre foi boa, sempre falo isso, vive um momento de apogeu, mas de glória, né, pela conquista da Libertadores, um título inédito para o clube que todo mundo ansiava muito. E só aumenta a conexão que eu tenho com a torcida tricolor. E em relação às vaias, eu entendo completamente as vaias no jogo de ontem. Eu sei como é que é aqui no Brasil, sempre soube como é que... Só sabia sem estar no cargo e estando no cargo é uma coisa que corresponde àquilo que eu não tenho surpresa. Estar exercendo o cargo de treinador da seleção, quando não ganha e vindo de derrota, como a gente já vinha de derrota, é uma situação, uma reação emocional que o torcedor, esperada do torcedor. Embora o time tenha jogado bastante bem ontem e tinha merecido uma sorte melhor para nós termos vencido o jogo ontem. Mas vida que segue, se fortalecer e procurar melhorar, tanto aqui quanto lá. Alan Santos do BTB Esportes, parabéns pela vitória, Diniz. Obrigado. Queria que você falasse um pouco do Germancano, né? Que é argentino, a gente viu cenas lamentáveis ontem aqui no Maracanã. Você, como brasileiro, ele como argentino hoje foram aplaudidos pela torcida, assim como o colega falou. O Cano é um jogador espetacular. Uma pessoa espetacular, um jogador espetacular. Ele tem uma capacidade incrível de fazer gols e, além disso, ele entende muito o modelo de jogo e tem uma confiança nas coisas que eu falo e eu também tenho uma confiança muito grande nele. Então tem uma conexão que, conforme o tempo passa, ela só fica mais forte e com raízes mais profundas. Em relação às cenas de ontem, de fato são lamentáveis, para falar a verdade eu nem vi nada na internet, mas os relatos das pessoas aqui foram cenas de fato a se lamentar muito e a gente espera que a gente tenha aprendido com isso. Boa noite, Diniz. TNT Esportes. O Fluminense ainda tem 4 partidas para disputar no Brasileirão, mas você acabou de falar que ainda tem coisa a melhorar. Você acha que o time já está pronto para o Mundial de Clubes ou o que falta ainda para o time chegar lá na ponta dos cascos? O time nunca está pronto, na minha cabeça o time nunca está pronto. Está sempre se aprontando, sempre vai ter coisa para melhorar.
A gente vai procurar melhorar o máximo que a gente conseguir para chegar em ótimas condições para fazer uma boa estreia lá, que é o que a gente tem que pensar no primeiro jogo, depois, se tudo correr bem, pensar no segundo. Oi, Diniz. Boa noite. Igor Siqueira do UOL. Tem novidades ou informação mais atualizada sobre o Samuel Xavier, como é que ele estava depois do jogo? E dentro do conceito do aspecto que o Marcelo trouxe sobre as 24 horas, como é que você lida consigo mesmo? Eu acho que uma análise interior de ver um trabalho ao mesmo tempo, vivendo na sua cabeça, né? Um trabalho que você precisa desenvolver ainda, como é o de ontem, né? E o outro que está tão orgânico, engrenado. O nível de confiança no treinador ao ver que o que ele pensa, um executa muito bem e o outro ainda está com dificuldade. Como é que você lida consigo mesmo, nível de confiança, da sua própria capacidade de fazer os jogadores entenderem e aplicarem isso em campo? Então, quanto ao Samuel, a gente torce, aparentemente não foi nada muito grave. Os exames preliminares, a gente espera que se confirme agora com os exames de imagem. Em relação à tua pergunta, ontem aconteceu muita coisa orgânica. Se você comparar o Fluminense de hoje com o time de ontem da seleção, ontem temos, assim, daquilo que o treinador pede e é executado, eles executaram até de uma maneira muito mais plena e com profundidade, com alma, do que aconteceu hoje aqui. Então, o que está acontecendo na seleção é que está tendo um pouco de oscilação, que é normal por estarem me conhecendo agora, por vários fatores. Por as convocações a gente tem que mudar muito, desde a primeira convocação, sempre muita mudança. E os jogadores se ambientando. Tanto assim, tem a questão da própria perda da Copa do Mundo, que tem um processo aí de luto, que a gente vai lutando para recuperar a confiança de todo mundo. E ontem foi um dia que o resultado, ele negou, infelizmente, em vez de confirmar aquilo que aconteceu no jogo. Eu vi muitos jogos da Argentina, uns 4 jogos desse ano, e vi alguns jogos passados do Brasil e Argentina. E acho que dos jogos que eu assisti, que o Brasil teve mais domínio nos últimos jogos desse duelo, foi o jogo de ontem, que infelizmente não se confirmou no placar final. A gente tem que, partir desse jogo da Argentina, tem que se reencontrar e tentar melhorar tudo que for possível para conseguir isso ser confirmado com vitórias, com bons resultados, que é o que todo mundo quer e que o torcedor também merece. Boa noite, Diniz. Daniel Santiago, Rádio Roquete Pinto. Queria fazer uma pergunta relacionada à sua visão do futebol brasileiro. Agora você está tendo a oportunidade, como treinador da seleção, de estar presente, treinando, né, jogadores que atuam, treinando e enfrentando jogadores que atuam lá na Europa também, e você já tem a experiência de estar aqui treinando na elite do futebol brasileiro. Queria saber se você acha que tem realmente muita diferença ainda entre os jogadores que estão lá e os jogadores que estão aqui, e se você acha que o nível do futebol brasileiro ainda há essa discrepância também do nível aqui do futebol nacional com o futebol praticado lá fora. Uma questão, essa conta para a gente fazer, da realidade, a Europa, se ela quiser tirar alguém daqui, ela tira. Até a Arábia e até outros mercados. Poucos clubes conseguem segurar um pouco mais jogador, mas se alguém quiser tirar um jogador de qualquer time aqui do Brasil, vai acabar tirando. Então, obviamente que se você leva os melhores, sempre os melhores, rotineiramente os melhores, daqui do Brasil e do mundo inteiro, vai existir um desnível. Mas o futebol brasileiro, eu acho que ele melhora no sentido, os times estão conseguindo se organizar cada vez mais, algumas equipes estão com poder econômico muito grande para poder reter jogadores, os campeonatos estão ficando, à medida do tempo vai passando, mais organizados, nível de competitividade muito alto. Se a gente comparar aqui na América do Sul, o Brasil já é 5º ano consecutivo campeão da Libertadores. Agora, se a gente compara o futebol daqui com o futebol europeu, por conta do fator econômico, é muito difícil você comparar por causa disso, de você ir sempre levando os melhores. Então, assim, o André é um dos nossos grandes destaques, deve ir embora. O Nino, um dos grandes destaques, deve ir embora. E assim, do Palmeiras, do Flamengo e todos os times. Então, e os caras pegam os jogadores do mundo inteiro. Então você vai jogando sempre os melhores, com os melhores, com os melhores. Esse desnível é natural dele acontecer. Mas se comparar o Brasil com o próprio Brasil, eu acho que a gente está conseguindo evoluir nas questões aí de estrutura dos clubes. E tem muita coisa para melhorar, mas eu acho que eu vejo evolução. Diniz, boa noite. André Rocha aqui da Rádio Manchete.
você tem tido aí há pouco tempo aí agora, né, já para o Mundial, e você sempre batendo na tecla de respeitar o Campeonato Brasileiro. A gente tem visto aí o Fluminense entrando com o que tem de melhor nos jogos e vendo alguns jogadores até desempenhando mais de uma função dentro do campo, o caso do Thiago Santos hoje. E você tem que mandar uma lista, né, para a FIFA com 23 jogadores, né, para jogar o Mundial. Como é que está a sua cabeça pensando nisso, nos jogadores que você vai ter que levar para o Mundial, que infelizmente não tem como ser todo mundo, né? Você vai ter que deixar alguns jogadores aqui no Brasil. Como é que você tem pensado isso? Os jogadores realmente que desempenham mais de uma função saem na frente nesse momento de escolher o jogador que vai viajar para jogar esse campeonato? Eu tenho pensado, mas não muito nisso. Acho que quando chegar mais perto que a gente vai se dedicar mais a quem a gente vai levar. Eu acho que os jogadores jogarem mais de uma posição, acho que no time todos eles jogam mais de uma posição. Então, assim, isso aí não vai pesar muito pro lado de ninguém. Todos eles acho que já fizeram mais de uma função. Acho que todos, literalmente. É o Cano, é só o Fábio que não jogou de atacante ainda, mas para iniciar ele começa como um bom armador com os pés. Então, a gente vai esperar, vai ser doloroso, porque é muito difícil tirar alguém. Certamente vai ficar alguém de fora por algum motivo. Jogadores que estão rotineiramente entre os jogadores relacionados para os jogos. Diniz, aqui, Davi Ferreira, do Jornal Globo. Diniz, eu queria te perguntar, seguindo um pouco nesse tema de jogadores que jogam em outras posições, falar especificamente dos meios de campo que jogam na zaga, né? Thiago Santos, o André já costuma fazer isso também, e hoje o Martinelli também chamou a atenção, recuando para a zaga no segundo tempo, o que permitiu que o time fosse para frente e conquistasse a vitória. Você se sente cada vez mais confortável em poder escalar seus meios de campo na zaga e ter, né, essa variedade, essa versatilidade tática com eles? Como é que é esse trabalho, né, com esse setor específico? Na verdade, para mim não é uma novidade, isso é uma rotina da minha carreira inteira, desde quando eu comecei. Eu vejo o futebol como um todo, como um conjunto. Não consigo departamentalizar o jogo de futebol. As análises que são assim, elas continuam sendo. Faz 14 anos que eu faço coisas parecidas e aproveitar para falar agora, né, que é um assunto que vocês gostam de falar disso muito, da solução fácil para problemas complexos. Muitos de vocês fazem análise desse tipo. Por exemplo, nós jogamos contra o Olímpia, aqui e lá, com o Ganso de segundo volante, o John Kennedy na frente, e foi tudo ok. Ganhamos aqui, ganhamos lá. Aí no jogo do Inter aqui, a gente teve um jogador que estava jogando melhor que o Inter, aí tivemos um jogador expulso, e a crítica, teve um jogador expulso, era que o time estava desguarnecido porque jogou dessa forma. Aí lá contra o Inter, nós jogamos com um volante a mais com o Alexander, o time fez um péssimo primeiro tempo. Aí a gente tiramos o Alexander e colocamos o John Kennedy. Depois colocamos ainda mais um atacante. Mas parece que fica esperando um dia que aconteceu alguma coisa para voltar na mesma crítica. Assim, se essa crítica ela tem fundamento, vocês têm que insistir nela quando as coisas estão dando certo. Não ficar... É muito ruim ficar esperando o resultado para encaixar o resultado naquilo que vocês pensam. A realidade vai mostrando e fica uma cegueira com a realidade. Pode acontecer um dia de jogar assim e o time não jogar bem e perder. Mas a realidade está muito clara que não é isso. E isso se estende às vezes para a seleção. Na seleção os caras fizeram o mesmo tipo de análise, parecida, sendo que na Copa do Mundo jogou Paquetá, que é um jogador até com características mais ofensivas que o Bruno Guimarães, Neymar, que é atacante, Richarlison, que é atacante, Vinícius Júnior e Rafinha. E assim, então, aí parece que não é uma coisa que, sabe, assim, a gente tem que tirar um pouco assim, o olhar daquilo da década de 70, 80, 90, o futebol. Ele mudou, o preenchimento do meio do campo, ele não é preenchido porque tem um jogador da posição. Você preenche o meio do campo, o meio de campo está preenchido quando a gente volta, que nem ontem nós jogamos. Que hora que o meio de campo ficou vazio? Nós jogamos. Então, na cabeça assim, da pessoa, fala assim, tem 2 jogadores do meio do campo. Tem 2 jogadores do meio do campo. O meio do campo está com todo mundo ali perto, o time está compactado, você não consegue ficar identificando o que é o meio do campo. Não é um jogador ou outro que faz o meio campo. O que faz o meio campo é um sistema que fica junto. Ontem a gente fez uma partida quase perfeita na questão da marcação. O mesmo time.
Então, se isso é ruim, então fala assim, é ruim, faltou o jogador no meio do campo. Aí espera uma hora acontecer um negócio para poder falar, faltou um jogador no meio do campo. Então, acho que a gente tem que ampliar um pouco esse olhar e não ficar batendo nessa tecla que ela não está mais correspondendo àquilo que acontece na realidade. Valeu. O bem que o Arena Web já me conquistou, com o seu conteúdo que jamais vou esquecer. Se a bola vai rolar ou se o jogo acabou, a Arena traz o melhor pra você. Eu já tentei em outros canais diferentes, mas só a Arena Web agrada minha mente. Agrada minha mente. Vai! Arena Web, sei que ninguém faz como tu faz. O Arena Web é diferente dos iguais. O Arena Web é diferente dos iguais. Eita papai. Arena Web, sei que ninguém faz como tu faz. O Arena Web é diferente dos iguais. O Arena Web é diferente dos iguais. Eita papai. Se inscreva em nosso canal no YouTube e fique por dentro das entrevistas coletivas, notícias urgentes e shorts com a qualidade que só a Arena Web traz para você. Arena Web, conectado com emoção.